Hello, people! Oi, galerinha, tudo bom? Então, meus amores, vamos para a matéria, para aula de recuperação, tá? O que eu vou fazer? Eu escolhi a matéria que eu vou colocar na recuperação e eu vou dar uma palhinha aqui sobre cada assunto. A primeira coisa eu vou colocar um texto em inglês e fazer uma interpretação de texto, que eu acho que pode ajudar vocês, é um pouco mais fácil do que só gramática. Então, vou colocar uma interpretação de texto e vou colocar aqui a matéria sobre o futuro. A primeira coisa é essa daqui, o Future Simple Tense. O futuro em inglês tem alguns tipos de futuro, não tem só um, não. Esse é o simples, tá? Então, quando a gente fala em escrever uma frase no futuro em inglês, a gente tem que saber qual é o auxiliar do futuro. E o auxiliar do futuro é o will, tá? O will, aqui até diz que tem outro jeito de fazer o futuro, que é com going to. Mas na prova a gente vai só fazer o futuro. E como que eu vou cobrar isso? Eu vou cobrar a forma negativa e interrogativa, tá? Então, eu tenho aqui, ó, positive. Positive são as frases afirmativas. I will come, eu irei. You will come. Vejam bem que no inglês vai ficar a mesma estrutura para todas as pessoas, tá? Todas, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, ele, ela, né? I will come, you will come, he will come, she will come. Eu acho que isso facilita muito. No português, a gente tem uma conjugação para cada pessoa, uma desinência para cada pessoa. Eu irei, tu irás, ele irá, nós iremos, vós ireis, eles irão. É muito mais difícil, tá? E então, a forma negativa é só a gente colocar o not depois do will. Essa é a forma mais simples. Existe também a forma contraída, que se chama, ou contracta, né? A forma contracta, que fica won't, fica com O, W-O-N apóstrofe T, né? Aquela virgulinha lá em cima que a gente chama de apóstrofe. Então, vai ficar igual para todas as pessoas também. I will not come, eu não irei. You will not come, você não irá. He will not come, ele não irá. She will not come, ela não irá. Beleza? E assim se repete para todos. Question é a interrogative, né? Eu costumo de falar interrogative, que é interrogativa, é a pergunta. O que acontece com o auxiliar will na pergunta? Ele vai para frente, meus amigos. Vai para frente. Então vai ficar will I come? Will you come? Will he come? Will she come? Will it come? Will we come? Will you come? Will they come? E o ponto de interrogação, porque tem alguma coisa a mais na pergunta e no final o ponto de interrogação. Então vamos escrever algumas frases no futuro. Por exemplo, quando a gente diz eu vou à praia, é presente. I go to the beach. Se eu quiser escrever no futuro, eu irei à praia, né? Tem gente que fala eu vou ir é errado. Eu irei à praia. I will go to the beach. É só colocar o will depois do sujeito. Vocês têm essa dúvida, né? Alguns têm essa dúvida. O will vai sempre depois do sujeito. Eu irei. Então, ele tem que ir antes do verbo para virar irei. I go, eu vou. Eu irei, I will go. Eu jogarei, I will play. Eu estudarei, I will study. Beleza? E se for negativa, eu não vou estudar, I will not study. Coloca o not depois do will. E se for a pergunta, will you study? Você vai estudar? Por exemplo, você vai estudar amanhã. Will you study tomorrow? Uma pergunta no futuro. Beleza? Então, acho que o futuro é simples. Por isso que eu escolhi logo de cara o futuro. Beleza? Depois, nós iremos para outro tempo verbal. O present continuous.
Assim como nome, meus amores, o presente contínuo, ele continua. Vamos pegar uma frase no presente para você ver a diferença. Eu estudo inglês. I study English. Então você bota I study, né? A gente fala study, mas é I study English. Quando você vai passar para o present continuous tense, você tem que usar essa estrutura aqui, ó. Positiva, frase positiva, aqui, ó, sinalzinho de mais. Então é frase afirmativa. S, olha a estrutura aqui, ó, vou aumentar. S de sujeito mais o verbo to be. Se o sujeito for eu, vai ser I am. Se o sujeito for ela, vai ser she is. Se o sujeito for você, vai ser you are. Aí você tem que ver qual é o sujeito. Então é o verbo to be. Depois V de verbo com ing. Beleza? E o resto da frase. Então como é que fica? He is playing. Então, vamos pegar aquela frase inicial que eu falei. Eu estudo inglês. I study English. Se eu for passar para o presente contínuo, eu estou estudando inglês. Quando você fala eu estou, por isso que entra o verbo to be. Estudando. Aí não tem o ANG, né? O ando, indo. É o ING do inglês. Tá? Então, não é tão difícil não, hein? Vamos lá. Como é que vai ficar, então? I study English. I am studying English. I am studying English. Eu estou estudando inglês. A negativa, como é que vai ficar dessa frase aqui que eles estão trabalhando? Ele está jogando. He's playing. A negativa, você vai colocar o not depois do verbo to be. Então, aqui no caso da frase que é o is, vai ficar isn't. Tia, mas se eu quisesse colocar is not, certíssimo. He's not playing é a mesma coisa aqui. He isn't playing. Beleza? Depois a interrogativa. Is he playing? Tá? Ele está jogando. O que você vai fazer? Você vai colocar o verbo to be na frente. Que lembra que o verbo to be não usa do, não usa does, não usa auxiliar do presente. Ele mesmo que faz a pergunta, indo lá para frente do sujeito. Tá cortando aqui um pouquinho, mas dá para ver, ó. Is he playing? Você pegou o is, daqui da frase afirmativa, e jogou para frente. Beleza? Então, essa é a estrutura do present continuous, ó. Sujeito, verbo to be, mais verbo com ing. Beleza? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Tem. Vamos lá, ó. S de sujeito, subject. Subject é o sujeito. I, you, he, she, it, we, you, they. Pode ser qualquer um, pode ser my mother, pode ser my father, pode ser o nome de uma pessoa, John, é um sujeito, né? Mary, Maria, é um sujeito. Depois vem o verbo to be. I am, you are, he is. Você tem que saber conjugar o verbo to be. I am, you are, he is, she is, it is. We are, you are, they are. Depois o verbo principal com ing e o resto da frase, tá? Rest of the sentence, o resto da frase. Então, como é que ficou a frase? I am watching television. Eu estou assistindo TV. You are watching television. Você está assistindo TV. He's watching television. Ele está assistindo TV. Vamos colocar na negativa? I am not watching television. You are not watching television. He is not watching television. Teacher, eu posso usar aqui aren't e isn't? Pode. Vamos passar agora para a interrogativa? Am I watching television? Ponto de interrogação. Vai colocar o verbo to be na frente. Are you watching television? Eu vou perguntar para vocês. Are you watching television? No, I'm not. Não estou. Estou assistindo a teacher. Liuja. I'm watching. Aí você vai falar I'm watching teacher Liuja. He's watching television. Vamos passar agora a última para interrogativa.
Is he, ó, o is vai pra frente. Is he watching television? Beleza? Mais um aqui, mais alguns exemplos. Aqui, ó, negativa. Vamos ver a frase. They are wearing white trousers. Eles estão vestindo calças brancas, beleza? Na negativa, the ice is not covering the lake. O gelo não está cobrindo o lago. Na interrogativa, are they drinking beer? Eles estão bebendo cerveja, né? Are they? O are foi para frente. Agora vamos para o passado simples. O passado simples. Existem duas formas. Uma delas, você coloca o ED depois do verbo. ED, a letra ED. As letras, né? ED. Depois do verbo. Então, por exemplo, play, vai ficar played. Study, studied. No caso do study, entra um I também, porque cai o Y, tá? Vamos ver aqui, arrive, que é chegar, arrived, tá? E vamos ver, então, qual é o auxiliar. Olha aqui a frase no Simple Past. The game ended in a draw yesterday. O jogo terminou. End é o verbo terminar. Aqui está no passado ended, porque é um verbo que não é regular, normal. Segunda frase. The bus arrived 5 minutes ago. Desculpa. O ônibus chegou há 5 minutos atrás, né? 5 minutos. Arrived. Verbo regular. Gente, o passado simples é fácil igual o futuro simples. Por quê? No futuro você usa will, né? Para dizer que é futuro. Aqui você vai colocar o ED depois do verbo. Olha como é que fica. Tudo igual para todas as pessoas. To walk é o verbo caminhar. Então vai ficar I walked, eu caminhei. You walked, você caminhou. He walked, ele caminhou. We walked, nós caminhamos. They walked, eles ou elas caminharam. Tá no passado. Aí você tem que saber o quê? Para fazer a interrogativa e a negativa, você tem que saber que o auxiliar é o did. Tia, mas o did não é o passado do verbo to do, que é fazer? Sim. Então, ele tem duas funções. O did é auxiliar do passado e é também o passado do verbo fazer, tá? Então, como é que fica a negativa? Vai usar o did not. Did not vira didn't. I didn't walk, you didn't walk, vamos ler lá. He didn't walk, we didn't walk, they didn't walk, fica todo mundo igual. Eu não caminhei, você não caminhou, ele não caminhou, nós não caminhamos, eles não caminharam. Beleza? E a interrogativa vai colocar o did na frente. Os auxiliares não vêm na frente. O auxiliar do passado é o did. Para fazer a pergunta, os auxiliares vêm na frente. Did I walk? Eu caminhei. Did you walk? Você caminhou. Did he walk? Ele caminhou. Did we walk? Nós caminhamos. Did they walk? Eles caminharam. Eles ou elas, tá? Beleza? Ah, Titi, mas e os verbos irregulares? Pois é. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar só verbo regular. Só o que você vai usar com ED e que a negativa e a interrogativa vai ficar assim, tá? Para facilitar para vocês, beleza? Vamos ver agora o present perfect. Aí, tia, fica meio complicado. Fica. Então, eu vou colocar uma questão bem fácil, só para você saber a estrutura. Eu não vou cobrar o verbo no particípio. Por quê? O present perfect é um tempo no passado. A gente viu aqui o passado simples, que faz assim, né? Agora a gente vai ver o present perfect, o passado do pretérito perfeito, né? Vamos dizer assim.
Ele é um passado que ele não usa aqueles conectivos de passado, tipo aqueles advérbios de passado. Ontem, semana passada, last week, yesterday, last month, mês passado. Você não usa com ele, não pode. Ele é um passado que acabou de ocorrer, tá? Vamos dizer assim, né? Ações completas recentes no passado. Então, por exemplo, ele jogou bola. Ele jogou bola, acabou de ocorrer. Ele não jogou bola ontem, nem jogou bola no passado. Não pode colocar esses advérbios de passado. Vamos ver como é que é a construção do present perfect. É isso que eu quero que vocês saibam. O present perfect, aqui ó, na estrutura dele, aqui ó, we form the present perfect tense with have, has, mais o particípio do verbo, past participle. O past participle é aquela terceira coluna dos verbos, né? Que tem lista de verbos em dicionário, na internet, em qualquer lugar. Acho que estou com sono. Nas gramáticas e tudo mais. Então, como é que vai ficar? Primeiro você tem que colocar o verbo to have. Só que aí tem duas conjugações do verbo to have. I have, we have, they have. E as terceiras pessoas. He has, she has, it has. John has, Mary has. My father has, my mother has. E por aí vai, tá? Sabendo isso, depois você tem que colocar o verbo no particípio, que é aquele verbo que eu falei da terceira coluna dos verbos, né? Na lista dos dicionários, na lista de verbos. Essa terceira lista, os verbos estão no particípio. Tia, o que é particípio? Vamos lembrar do português. Quando você fala assim, eu tenho cantado muito ultimamente. Esse verbo cantado está no particípio. Então, o particípio são os verbos que têm a terminação ado, ido, né? Partido, vendido, falado, beleza? Esse que é o particípio do verbo. Então, no inglês, é essa terceira coluna. Então, você vai pegar o particípio do verbo comer, eat. Fica eaten. I have eaten apple. Eu comi uma maçã. Ai, tia, esse have eaten só para dizer comi, sim. É o passado. Outro passado diferente daquele que a gente viu lá na frente. Não, que a gente viu aqui, ó. Beleza? I walked. Eu caminhei. Agora, usando esse outro passado, se eu fosse falar eu caminhei no present perfect, você teria que colocar o verbo to have. I have walked. Ele é irregular, então não muda. Verbos que não são irregulares, né? Os verbos regulares, eles não mudam a estrutura no particípio, fica de. Então, por exemplo, play é played, played. Agora vamos pegar um verbo irregular aqui, como comer, né? Eat, no passado fica ate, e no particípio eaten. Então, ele é irregular, beleza? Já sabem a estrutura, vamos ver aqui a terceira pessoa. He has eaten an apple. Então, ele comeu uma maçã. Beleza? Só vai mudar porque a terceira pessoa, ao invés de have, fica has. Até no presente, né? Como é que conjuga? Eu tenho, I have, you have, he has, ele tem, she has, ela tem. A terceira pessoa muda. Então, vamos voltar para essa página aqui. Vamos ler essas frases, ó. Aqui ele vai usar um verbo que é irregular também, que é o verbo ver. Ver, né? To see é o verbo no infinitivo. No passado fica só e no particípio fica seen. I have seen, eu vi. You have seen, você viu. He has seen, she has seen, it has seen. Só vai mudar a terceira pessoa, he, she, it. Beleza? A forma negativa é o que eu cobro, a estrutura. Saber como faz a negativa é interrogativa. Por isso que eu estou dizendo, a minha prova não está difícil, é que você tem que saber estrutura. Quem não
veio acompanhando as aulas desde o início, depois é difícil pegar tudo isso num dia só, né? Mas é só estudar direitinho e prestar atenção aqui nesse vídeo. Então vamos lá, negativa. I have not seen. Tia, só isso? Só colocar um not depois do have. Ou você vai usar a estrutura que está entre parênteses, haven't, tá? I have not seen, I haven't seen. Por exemplo, I haven't seen you. Eu não vi você. You haven't seen my mother. Você não viu minha mãe. She hasn't seen the movie. Ela não viu o filme. Beleza? E a interrogativa, o question do present perfect é o seguinte. O have nessa frase, nesse tempo verbal, ele é um auxiliar. Então, os auxiliares é que fazem a negativa e a interrogativa, né? No caso lá do passado simples, qual é o auxiliar? Quero ver se você se lembra, hein? Did teacher. É isso aí. Então, aqui no present perfect, o auxiliar é o have. Então, é ele que vai para frente. Então, você vai inverter. Have I seen? Have you seen me? Você me viu? Has he seen the movie? Ele viu o filme? Has she seen the boy? Ela viu o cara? O menino? Has it seen? E por aí vai. Have we seen? Have you seen? Have they seen? O verbo to have, nesse caso aqui, é um auxiliar. Tia, mas não tem o verbo to have. Verbo comum tem. Quando está no presente. I have a dog, eu tenho um cachorro. I have a car, eu tenho um carro, e por aí vai. Quando está no presente, ele é um verbo comum. Então, quando você faz a interrogativa, você usa o do. Do you have a dog? Né? Quando está no passado, você usa o did. Did you have a dog? Você teve um cachorro. Mas o present perfect, ele é especial. O verbo to have, que é o auxiliar da frase. Porque ele usa outro verbo depois. Então, é o outro verbo que é o principal. Beleza? Então, é isso, pessoal. Vamos trabalhar com futuro simples, present continuous, passado simples e o passado perfeito. Tá bom? Estudem. Pega, como é que se estuda? Tem aluno que não sabe como estudar na internet. Pega lá o Google e bota lá, ó. Present perfect, gramática. Escreve isso, present perfect, gramática. Vai aparecer a explicação do present perfect em gramática, nas gramáticas escrito em português. Present perfect, bota vídeo. Bota nos vídeos aí dos professores também, tem muito vídeo bom de professor explicando matéria em inglês. E estuda, faz um exercício online, beleza? Então é isso, meus amores. Bye bye, see you later.